Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje nós vamos fazer vatapá pro acarajé. Aqui no canal já tem uma receita de vatapá, que é o vatapá tradicional que a gente faz usando o pão. Mas nesse vatapá que a gente usa para rechear o acarajé, eu vou fazer com farinha de trigo. Por quê? Se vocês verem como o preço das coisas aumentaram, tá assim um absurdo. E o que acontece? Na receita de vatapá, a gente usa meio quilo de pão, o que daí entre os preços que eu vejo no mercado, coisa de R$ 6 só de pão que a gente faz na receita do acarajé. E quando a gente usa a farinha de trigo, a gente coloca mais ou menos 200, 250 gramas de farinha, que dá menos de R$ 2. Então, para quem vai vender acarajé, é mais vantagem reduzir esse custo, usar a farinha no lugar do pão. E é o que eu vou fazer hoje. Em termos de sabor, se você ficar com dúvida, não muda muito o sabor, não. O que muda um pouquinho, que eu acho assim, que a gente pode considerar, é a textura que fica o vatapá. Quando a gente faz com farinha de trigo, ele fica mais com aquela textura de mingau, bem molinha, assim, bem cremosa, né? Algumas pessoas podem gostar, outras não. E com pão ele já fica mais denso, fica uma coisa mais encorpada. Mas o sabor fica bom do mesmo jeito. É só a gente usar um camarão gostoso e temperar bem o nosso vatapá. Então eu vou começar aqui e mostrar para vocês. E aí, para a gente fazer o vatapá, esses são os ingredientes. Eu vou deixar as quantidades anotadas na descrição do vídeo. Mas eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho 100 gramas de amendoim, 100 gramas de castanha, 100 gramas de camarão seco. Eu uso esse aqui, ó, tá misturado, que eu tenho defumado e natural, que é um camarão sem corante. Aí aqui, ó, eu tenho pimenta de cheiro, coisa de 10 pimentas, um pedacinho assim de gengibre, ó. Um pedacinho assim de gengibre, duas cebolas, meio litro de água, coentro. E aqui o coentro eu já mostrei para vocês, eu gosto de fazer assim, ó. Esse já murchou que ficou aqui fora. Eu tô com o coentro aqui, ele tem esse talo maior, né? Eu tiro sempre as folhinhas, ó. E não uso esse talo para o vatapá não ficar muito fibroso, né? Não ficar essa fibra lá no meio do vatapá. Então eu tiro, fico só com as folhinhas. A gente bota coentro a gosto. Aqui eu só vou usar um pouquinho assim, desse tanto. Vou usar um pouquinho assim só. Nós vamos usar também uma garrafa, 200 ml de leite de coco, que é uma garrafinha dessa. Azeite de dendê, que a gente vai colocar por último. Já falei da cebola, mas duas cebolas assim, média para grande, e 2 xícaras de farinha de trigo ou 200 gramas. Aí na hora que você estiver mexendo o vatapá, o vatapá e perceber que ele não tá firmando, tá ficando um pouquinho mole, você dissolve um pouquinho em água, desliga o fogo, mistura para ele engrossar mais um pouco. Mas 200 gramas é uma quantidade que eu acho que fica bom para fazer esse vatapá. E aí o que a gente precisa fazer agora? Bater tudo no liquidificador, menos o dendê. Então aqui, ó, eu gosto de começar pela cebola, que a cebola tem água, já ajuda a bater o resto. Então coloco, ó, aqui os pedaços de cebola. Usei aí, Tico. A usar. Aí coloquei as cebolas aqui, vou despejar a água toda. Aí coloco ó, as pimentas de cheiro, o gengibre. E eu coloco assim tudo grande, porque o liquidificador aqui aguenta bater, né? Desse tanto. Mas se o seu não aguentar, você vai batendo aos pouquinhos. Você pode começar a bater a castanha, o amendoim e depois vai misturando as coisas. Eu gosto de bater tudo junto, até porque também o que acontece é que fica os pedacinhos de castanha e amendoim ainda grossinho. E eu gosto bastante num vatapá assim, não gosto daquele vatapá todo lisão, não. Aí botei aqui a farinha de trigo, vou despejar o leite de coco. Na verdade, eu devia ter botado o leite de coco primeiro, que aí eu vinha com um pouquinho de água e limpava a garrafa, mas não tem problema não. Despejei tudo aqui, ó, já coloquei tudo aqui no liquidificador. Agora eu vou tampar e bater.
Aí, gente, bati. Ó como fica os pedacinhos de amendoim, tá vendo? Se você quiser, é só bater separado, que ele não fica assim, não. Se você gostar do vatapá bem cremoso, bem liso. Mas eu gosto assim, ó. Se quiser bater mais, bate. Aí, vou pegar essa mistura toda aqui, despejar na panela e a gente vai cozinhar. Aí, aqui, ó, eu ligo o fogo, vou deixar no fogo baixo. E a gente vai começar a mexer aqui devagarinho. Não precisa força, ainda tá frio, não tá grudando, não precisa fazer força não. Essa quantidade aqui é pouca, né? Então, para quem faz panelão, começar já fazendo força. Quando chega no final, você já tá sem braço, não aguenta terminar de mexer o vatapá. Então, você vai só, ó, desgrudando da lateral, mexendo o fundo devagarinho, sem pressa. Vai mexendo aí. E aí a gente vai cozinhar aqui até ele querer começar a saltar do fundo da panela. Na hora eu vou mostrar para vocês. Aí quando ele estiver saltando do fundo da panela, a gente vem e coloca o dendê. Uma outra coisa, eu falei sobre ficar, se ele ficar ralinho, né? Se ele ficar grosso demais, você vai falar, ai, o meu ficou grosso demais. Pode pegar um pouquinho de água, um pouquinho de leite de coco e coloca aqui para misturar, para ficar na textura que você gosta. Nesse momento aqui, também é importante, ó, pega um pouquinho, prova o sabor, porque é aqui agora, no começo, que a gente consegue corrigir, né? Se a gente esperar até o final para provar se ficar bom, a gente não sabe se está bom de sal, se está bom de gengibre, se está bom de camarão. Então a gente prova já no começo. Aí aqui eu vou misturar um tempinho. Quando ele estiver já cozinhando, querendo saltar do fundo da panela, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha aqui, ó, gente, a massa já começou a pesar, tá vendo? É nessa hora aqui que você vai precisar fazer um pouquinho mais de força. Mas também não precisa desespero não, ficar batendo a massa querendo, não precisa. Se você usar a colher ideal para a quantidade de vatapá que você tem, não precisa isso não. Então aqui, ó, para essa panela que eu tô fazendo, uma colher de pau normal. Se você tá fazendo um panelão, tem que ser uma colher de pau grande, né? Senão você vai precisar fazer muita força, porque a colher tá desproporcional. Então aqui, ó, a gente vai sempre soltando a lateral e o fundo. E repare lá embaixo, ó, que já tá querendo soltar. Ele fica igual brigadeiro, né? Vai soltando o fundo, ó. Aí aqui eu vou deixar mais uns 5 minutos e a gente coloca o dendê. E repare que eu cozinhei todo em fogo baixo, não precisei fogo alto não. Todo em fogo baixo, a gente vai misturando e cozinhando. Aí você vê a textura que você gosta do vatapá, se quer assim, mais firminho ou se quer mais molinho. Se quiser mais molinho, um pouquinho de água, um pouquinho de leite de coco. Eu já vou colocar o dendê, que ele já tá soltando, ó. Ó, ó como solta ali do fundo. Deixa eu dar uma virada de novo para pegar. Ó. Ó ali, ó. Lá o fundo, tá vendo? Como ele vai soltando. Aí aqui agora a gente coloca o dendê. Eu já tinha provado, né? Não tá com gosto de farinha. A gente vem. Dendê é a gosto, mas umas 2 colheres de sopa aqui é um tanto bom. Eu não coloco exagero de dendê, não. Até porque se a gente usa um dendê de qualidade, não precisa muito, não. Vai dar o sabor e não precisa exagero. Mas tem gente que gosta que fica aquela nata de dendê por cima. Se você gosta assim também, coloque. Mas eu coloco assim, ó, coisa de umas 2 colheres de sopa, ó. Coloquei. Já foi. Aqui é só misturar para incorporar. Agora eu fiz força.
desse vatapá aí. Tá sentindo aí, Tico? Uhum. Desde antes. Ó. Aí aqui o nosso vatapá tá pronto. Tá prontinho aqui o vatapá, ó. Aí se vocês repararem, chega aqui perto, Tico. Vocês repararem, ele tem uns pedacinhos, ó, que eu tinha falado, de castanha e amendoim. Eu gosto assim, que não fica aquele molinho. Mas como é para rechear acarajé, aí vai do seu gosto, né? Se você quer mais lisinho. Aí vocês viram, né? As quantidades que eu coloquei. Vou deixar tudo anotadinho aí para vocês. Para essa textura, 200 gramas de farinha, 500 de água, mais 200 de leite de coco. Vou desligar o fogo, porque tá pronto. Aí vou dar uma arrumadinha na panela, né? Pra não ficar a panela assim. Esse helicóptero. Vou dar uma arrumadinha aqui, raspar aqui direitinho pra não ficar assim a panela toda feiosa, né? Mas tá pronto o nosso vatapá. Agora é só rechear acarajé, abará, comer com chinchim. E todas essas coisas já tem aqui no canal. Tem a receita do acarajé, eu ensino passo a passo. Tem a receita do abará, que eu também ensino como fazer. Tem abará temperado e tem o abará tradicional. Tem tudo isso aqui no canal. Tem receita de chinchim, tem receita de caruru também. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!